Bem, meus amigos, segundo bloco do programa Entrevista com Moreira Serra, mas antes de mais nada, eu queria fazer uma homenagem especial a um amigo especial, cuja vida aqui na Terra já deu-se por encerrada, e que eu estou coletando as imagens dos inúmeros programas que gravamos juntos. Meu amigo pessoal, nunca disse para ninguém, nunca fui lá no MP pedir as coisas. Não vou em juiz nenhum, sou daqueles caras que quando o amigo vira juiz eu me afasto da intimidade dele. Vira desembargador, idem. Aí eu vejo aqueles que sempre falaram mal do sujeito, passar a frequentar a casa do sujeito, passar a ir no gabinete do sujeito para pedir coisas. Quando meu amigo Mário Lima Reis virou desembargador, fui no gabinete dele uma vez, nos 10 anos que ele foi magistrado de recursos, magistrado de 2º grau, no Tribunal de Justiça do Maranhão. Fui uma vez visitá-lo e já perto de sair. Então, eu quero aqui render as minhas homenagens a Suvami Vivekananda Meirelles. Está aí as imagens da sua posse no seu último mandato de corregedor-geral do Ministério Público, uma das histórias mais lindas do Ministério Público no Brasil. Está aí Suvami, enquanto eu falei aí, uma perda muito grande, muito grande. Eu lamento muito, uma perda muito grande. Nessas fotos estamos eu, ele, a doutora Regina Rocha, está com Cita Cunha, Jennifer Maciel, também o meu amigo Paulo Saldanha, procurador de Justiça, e oxalá escolham, e com certeza o Conselho Superior do Ministério Público no Maranhão, o Conselho de Procuradores, vai escolher um nome do mesmo quilate, do mesmo tamanho, de Suvami Vivekananda Meirelles. Eu já estou separando, que são inúmeros DVDs, algumas de suas entrevistas, para exibir ao longo de janeiro aqui alguns trechinhos desse amigo desse servidor público exemplar, que faz falta, e vai fazer muita falta. Mas já está com Deus. E Deus é assim, Deus quando quer ele chama e acabou e não tem negociação. Chamou e acabou. Chamou e acabou. Comigo, meu amigo Ítalo Leite, como é que você vai, meu irmão? Meu mestre. Você que é nosso mestre. Mais uma vez, né, participando nesse último programa, né? Do ano. A falta dos nosso grande amigo João Milson. Tá em Santa Luzia do Tide. Tirando as merecidas férias, né? Mas é motivo de honra, lisonja e aprender, né, como sempre aqui no programa. Não, a gente aprende muito com você, meu irmão. Você não quer ser... Dizem que unanimidade é burra, né? Então você é 99%. O fórum não há um juiz, não há um desembargador, não há um promotor, não há um colega que não tenha as melhores impressões de sua pessoa. Meu irmãozinho, essa semana que passou, o tititi nas redes sociais, nas revistas forenses, nas revistas jurídicas, e aqui conversando com meu amigo Fabiano Vieira da Silva, foi esse indulto, a nova lei do indulto. 1/5. Conta pra gente, que algumas pessoas me mandaram o WhatsApp perguntando o que é indulto. O cara cometeu crime, se ele matou vai ter direito a indulto, corrupto vai ter direito a indulto. Conta pra gente, o que é o indulto? O mais importante de tudo é que sempre há uma confusão, né, entre a saída temporária, por exemplo, que são as 5, 6 saídas temporárias por ano, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, né, Dia das Crianças, né, e o indulto presidencial, que foi esse que a gente viu recentemente no Brasil, envolvendo um indulto presidencial assinado privativo, né, do presidente da República, que é um instituto, sobretudo, de política criminal, né, que busca, dentro de estudos prévios e buscando reflexos positivos na sociedade, buscar mecanismos de diminuir a população carcerária ou a quantidade de processos propriamente dito, né, tendo um perfil que, ao longo dos anos, sempre se afasta dos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, né, e sempre buscando privilegiar os réus primários, né, pessoas, e, sobretudo, no viés humanitário, né? Então, é bem difícil fazer essa distinção. A saída temporária, que é para todo réu já no regime semiaberto,
que são 3 tipos de regime, de até 4 anos, aberto. De 4 a 8, semi-aberto. Acima de 8, fechado. Então, quando o réu, por exemplo, é condenado a 10 anos de prisão, cumpre um sexto, vai para o regime semi-aberto, cumpre um sexto dessa pena, ele vai ter direito a trabalho externo, se provar que tem condições e tem proposta de trabalho, prisão domiciliar, se for o caso, e, sobretudo, as saídas temporárias de 6 dias, 5 dias, né, dessas datas festivas. Há essa confusão sempre do indulto presidencial, que é normalmente nesse período, e que abarca, obviamente, um número muito grande de pessoas, né? Por incrível que pareça, aí às vezes, claro que tem o dedo político, né? E isso é normal. Eu não imagino que a República vá ruir por uma situação como essa e dizer, mas isso beneficiou réus do mensalão. Se ainda existirem réus, acho que tem o Pisoloto, né? O Henrique. Só o Pisolato que saiu agora, né? Foi cumprir... ele acho que ele foi beneficiado, foi com livramento. Livramento, isso. Condicional, mas, isso mesmo. Livramento condicional. Mas, de qualquer modo, o indulto, ele faz parte dessa gama de perspectivas, né, de projetos, de intenções de política criminal, sobretudo, né, para que aquelas pessoas primárias, de bons antecedentes, que tenham cumprido 2/5, aqui neste caso, né, 20% da pena, né, 1/5, que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça e que não sejam reincidentes, poder ser beneficiados com isso. Isso não é novidade, né? Me lembro que, só para citar um exemplo nosso, né, de alguém que já escreveu, o José Louzeiro, né, ele escreveu o livro sobre o Anjo Negro, Gregório Fortunato, que teve uma pena de 25 anos, que caiu para 15 e, quase prestes a morrer, ele já seria beneficiado com o indulto presidencial do João Goulart, daquele episódio da Rua Toneleiros. E, recentemente, para citar um exemplo em outros países, que também existe em outros países, né? A saída temporária, obviamente com suas especificidades, mas os tornozeleira eletrônica, que veio dos Estados Unidos, da década de 60, mas essa questão do indulto presidencial, que é muito interessante, né, do viés, daí que se vê, política e justiça andam juntos, né? E sempre a política, nesse ponto, se sobrepõe, né? Porque basta uma assinatura de um decreto presidencial para indultar, que era um medo que se tinha na época do mensalão, de outros episódios. Do Lula ou da Dilma fazer isso. E também nesses casos, né? Por exemplo, uma pena monstruosa como é a do Sérgio Cabral, vai chegar a 400 ou 500 anos, né? Ou seja, vai ser indultado depois de quê? Depois de 80 anos de eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, na França, né? Década disso. Viajado internacionalista, né? Como Moreira Serra, mas citando o exemplo da década de 80, né? A gente resgatar aqueles casos em que ocorreram a onda de massacres e atentados, não do Estado Islâmico, né, mas em 82, o Carlos, aquele chacal Carlos. Sim. E todo a criminalidade internacional vinda do Oriente Médio chegando na França, né, Anis Nakache, Jorge Abdallah, e todos eles, a maioria condenada a penas perpétuas. E o Anis Nakache, que se envolveu inclusive naquele sequestro do petróleo de 75, né, um resgate multimilionário, em que se sequestrou várias lideranças da OPEP. Da OPEP, ainda tem OPEP? Ainda tem OPEP. Ainda tem. E foi um cinematográfico, né, envolvendo o Carlos, de 75, e depois ele tenta matar. Eu estou dando uma viagem, né, esse contexto, mas para que a gente entenda, né. O Anis Nakache foi colocado para aquele Atolá Khomeini, né, para matar o primeiro-ministro anterior que tinha sido deposto. E ele não consegue e é preso, né? E é condenado a 3 prisões perpétuas. E o François Mitterrand, depois de 10 anos preso, indulta o Anis Nakache, porque houve uma solução política. Porque a França devia bilhões ao Irã e a política se sobrepôs à justiça. Então, às vezes a gente entende, e o Michel Temer pode-se dizer tudo, mas é um constitucionalista, né? É uma pessoa que entende e sabe, né? Sabe usar dos institutos jurídicos, infelizmente ou felizmente, né, isso me colocando como advogado criminal, muitos serão beneficiados, obviamente, né, e é aquela história. Isso me lembra muito do Dr. Rodolfo Soares dos Reis. Isso. Eu me debato sempre no Tribunal do Júri, na segunda vara, e me lembro dele sempre dizendo que os deputados, e isso que todo mundo sabe, mas ele sabe colocar isso num tom coloquial para os jurados. Está devendo uma visita extraordinário. Filho de deputado, né, Moisés Reis. E ele sempre diz porque o deputado faz leis para eles mesmos. Ou seja,
o garantismo que se tanto discute do Gilmar Mendes, ele está na lei e não existem na lei palavras inúteis. Se ele utiliza é porque foi feito por alguém, por parlamentares, que vão se beneficiar dessas mesmas leis, né? E um efeito cascata é que o camarada que é preso acusado de um roubo ou tráfico de drogas, se incluir nesse sujeito, e aí tirando, obviamente, o roubo, mas o tráfico é sem violência ou grave ameaça. Então, se tiver cumprido... Vai ser beneficiado Vai ser beneficiado. Se tiver cumprido 1/5. A lei não existe na lei palavras inúteis. Então, o tráfico, que é 70% da clientela criminal, muitos vão ser beneficiados por isso, por esse benefício, né? Doutor Ítalo, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, foi muito criticado, sobretudo pelos procuradores que atuam na Lava Jato, tanto no Rio, quanto sobretudo, o pessoal de Curitiba disseram que era um ataque à Lava Jato. E ele disse que a lei era impessoal. E não é para todo mundo, para quem se enquadra, mas ela não escolhe a quem, o senhor já explicou esse viés político. As críticas são justas. O objetivo foi atingir a Lava Jato? De uma maneira reflexa, sim, né? Óbvio, né? Mas não acredito que tenha sido criada, mas assim, é como se diz, condições existem, o que falta às vezes é vontade política. E houve uma vontade política, obviamente, para beneficiar o B. Mas, do ponto de vista de política criminal, é o que se deve fazer sempre, mas não é feito, né? O que se é de estranhar é de que em outras oportunidades que já não se poderia... fizeram. Exato. É a crítica que se pode fazer, a questão da oportunidade. Mas o Instituto em si, né? E isso sempre existiu. Condenados à morte são beneficiados com indultos, né? Quantos e quantos nesses corredores da morte dos Estados Unidos são por um ato de clemência, né? Que é diferente, né? O Instituto é diferente, mas é um paralelismo muito próximo, né? O ato de clemência, em razão da pena de morte, ato humanitário, por exemplo, muito doente, está mal, está com câncer, isso. Foi um indulto. Foi um indulto. Foi um indulto mas não foi presidencial. por conta do período natalino, mas pelo estado dele. Pelo estado dele, coincidiu. ele cumpriu a pena e aí ele pode colocar no indulto. Réus com mais de 75 anos de idade, acometidos de moléstia grave, né? Seja mental, física, moléstia grave. Mas tem que cumprir uma parte da pena. No caso do Maluf, por exemplo, ainda não está se enquadrando. Mas tem a moléstia grave. Mas tem a moléstia 84 grave. Anos, câncer, se coração. Nesse indulto não se inclui o humanitário, como foi o do Fujimori, né, lá no Peru. Mas, se foi editado nesse contexto, caberia, em tese. O problema é que eu acho que ele nunca cumpriu nem um dia, nada. E aí fica uma situação delicada. O que poderia fazer, no caso dele, que o advogado está tentando, é a prisão domiciliar, como foi o do Roger Abdelmaci. A prisão domiciliar na se execução aproveita penal. Como cumprimento de pena. Exato. Mas só na execução penal não conta como pena antecipada, por exemplo? Conta. Já conta, na se preventiva. Se o camarada já passou de um ano preso... Preventivamente. E depois ficou acometido dessa moléstia, conta o tempo que ele já passou e a domiciliar. Tornozeleira também? Tornozeleira também. Perfeito, isso é importante. Agora, uma pergunta aqui que já estava anotada aqui, vinda de um telespectador. A pessoa se enquadra na questão do indulto presidencial de Natal. Cumpriu 20%. No meio do ano deu 22%. No Natal deu 22%, mas o presidente não indultou. Por alguma razão. O nome não foi na lista, esqueceu ou não quis. Não foi na lista. Que medida tem que tomar? Mandado de segurança, habeas corpus? Nesse caso, o indulto ele não é direcionado a um nome específico, diferente do juiz da execução. Cai para todo mundo? Para todo mundo. Aí o advogado... Mas ele não foi contemplado e se enquadrava? Se enquadrava. Aí a defesa tem que requerer e fazer a contagem de prazo, dizer que ele já cumpriu. Requerer para o presidente ou para o juiz da execução. Isso. E aí o juiz decreta no lugar do presidente? Não, aí ele vai aplicar os efeitos daquele decreto para efeito de política criminal ou para extinção de pena. Ele próprio aplica. Exato. O indulto não. Ele não é personalíssimo, vai direto. O presidente não justifica nada. Por exemplo. Mas se o presidente der o indulto, conceder o indulto de Natal, para quem cumpriu 19%, o MP recorre, o que é? Recorre. Aí, nesse caso, como foi agora, inclusive nesse caso, né, do Torquato e já teve recurso? Já houve manifestação da Procuradoria Geral da República para o Supremo. Contra esse indulto.
né? Justificando e dizendo que realmente era direcionado. Aí, nesse caso, vai para o Supremo. O que se tem que entender é isso. Essa lista que o presidente faz, ele não faz pensando num número determinado de pessoas, até porque ele não tem noção dessas pessoas. Mesmo que ele pense naquele aliado político, determinado fulano, ele pode, eu não vou fulanizar, mas ele pode incluir um grande traficante, por exemplo, que já cumpriu 1/5 da pena. Que pegue, por exemplo, 10 anos, mas ele já cumpriu 1/5 da pena, é primário, bolsa antecedente, ele tem direito àquele benefício. Mas quem faz o pedido é a defesa, é o advogado, que vai atrás do tempo que ele já cumpriu na penitenciária. Então, sempre o advogado tem que fazer esse pedido, tempo porque todo. quando o Ministério da Justiça faz o levantamento, o advogado já tem que estar atento com esse pedido. Ele pode até ser um pedido preparatório. Olha, no dia tal, no começo de dezembro, o meu cliente já tem direito ao indulto. A gente não, como é uma coisa de surpresa, ninguém sabia disso, né? Então, normalmente é preparado com 1 ano, 6 meses. E bem fechado, todo mundo e pega do nada, né? Me lembro bem. Corre o risco de cair para 10%. Ano passado houve um lapso, que inclusive podem resgatar e procurarem no Google, na internet, em que dava-se a entender de que incluía inclusive pessoas de crimes sexuais, né? E aí alguns... Agora não, ficou muito claro, ficou bem né? claro. Violência, sem violência, grave ameaça. Aí só que inclui o tráfico. Né? E aí vê o camarada pode ter sido condenado a 15 anos. Né? Por tráfico internacional. Contempla até o internacional. Contempla. Basta o advogado requerer, isso não é tem que ser requerido junto à vara de execução. Né? Para que o juiz analise, vê se tem bom comportamento, se enquadra naquele sujeito, se realmente ele já cumpriu parte da pena como quer a defesa, e aí imediatamente é posto. Tá aí, o advogado tem que ficar atento, tem que preparar tudo, senão o bicho pega. Aí o cara está esperando, o cara sabe. Eu fui com... mas eu vi na televisão, o meu caso se inclui, mas o advogado não pediu. Aí fica difícil. Agora, o Ministério Público poderia, em tese, mas é difícil acontecer. Né? Tamanhas atividades. Né? Bem, a gente volta já. Antes de concluir esse segundo bloco, Moza, repete aí, Moza, esse vídeo aí fantástico, aí da Escola Educar, que o Dona Will corrigiu aqui, do Colégio Educar, não é mais Instituto Educar da Azulejo. Bota o videozinho aí. A educação tem a nobre tarefa de preparar as novas gerações. E essa é a missão do Colégio Educar: contribuir na formação dos seus alunos, construindo e consolidando o referencial educacional de qualidade. Colégio Educar, educando com responsabilidade. Matrículas abertas. Avenida São Luís Rei de França, próximo ao Shopping Rio Anil. Fone 98 3248 5984 988 0405 75. E coloca aí agora, depois da gente assistir esse vídeo, moça, coloca aí essa imagem aí. Doutor Ítalo vai ter a coluna dele, ainda não sabe. O programa fechou uma parceria com o jornalista e empresário do Jornal dos Municípios, que sai no Maranhão inteiro. Eudes Félix, tá aí. Uma página inteira para o programa, e eu já disse, doutor Ítalo vai escrever, e nem falei para ele, estou falando agora. Coloca aí, ó. O Jornal dos Municípios com circulação no Maranhão inteiro. Vai estar lá Gelmilson Alves Lima para falar de trabalho, vai estar Ítalo Leite para falar de direito criminal, execução de pena, Lava Jato, tudinho, e outros mais também. Dona Will para falar de saúde, plano de saúde, e por aí SUS, e o que mais é? Home Care, vai estar todo mundo escrevendo aí nesse jornal a partir de 2018. A gente volta já, um instante só. Daqui a pouco, terceiro bloco com Ítalo Leite. Terceiro e último bloco do programa Entrevista com Moreira Serra. A gente tem 24 minutos e com Ítalo Leite. Aqui nos estúdios, a doutora Will Ferreira, assistindo aqui o programa, ela que atua na área de saúde. E eu quero mandar, antes, meu amigo Mábio Júnior, que fez aniversário. Sexta-feira, quantos anos, Júnior? 22 anos. Um garoto. 22 anos, uma criança, Júnior. Uma criança, Júnior. Meu amigo Moisés, aí com 80 anos, já teve aposentadoria compulsória 3 vezes.
pela idade mínima, que hoje é 65, lá sei, 62, 66, lá sei, já foi pela compulsória do serviço público, quando era 70, botou mais 5 anos e agora está saindo pela expulsória, que é 80. Um garoto começou na TV com Flávio Cavalcante, aquela menina, como era o nome dela, que eu me esqueci o nome, Moisés sabe, Hebe Camargo. Moisés é da época de Hebe Camargo. Rapaz, Moisés é velho aqui dentro mesmo, sabe? Quero fazer um registro para esses 3 caras, cuja amizade com eles tem a minha idade. Fabiano, Marco Antônio e Paulo Sérgio. Porque quando eu nasci, os 3 Eiras da Silva já eram amigos do meu pai através dos seus pais, dos seus pais, pai e mãe, dos seus tios, dos seus primos, do meu amigo Alberto Tavares Vieira da Silva, juiz federal aposentado, e muitos outros mais. Quem mais? Marquinho, meu irmão, está aí a foto dele, Paulo e Fabiano. Um beijo para vocês 3. A gente briga, a gente só se encontra para brigar, mas quando é para brigar com os outros, a gente se junta. São irmãos que eu arrumei na vida, como Ítalo, como Geomilson, como Mábio, Moisés também, mais ou menos. Moisés também, mas a vida me deu muitos e grandes amigos, e eu aproveito aí para botar algumas dessas imagens desses meus amigos aí. Tá aí, muitos aí. Tá aí muitos aí. Rosângela Quinzeiro, minha amiga e amiga do meu Guigui do coração, ela colocou essa semana no Orminda Almada sobre o Guigui uma mensagem que, porra, mexeu aqui no coração, viu, Orminda? Tá aí, Orminda aí, botou assim, ó, meu Gui, sangue do meu sangue. Tá vendo? Um beijão, muito obrigado a Cassi, muito obrigado a todos. E eu faço aqui uma homenagem rapidinho também. Olha, tá aí essa foto ao meu amigo Mozart Baldez e sua esposa, que no ano de 2017, junto com todos esses outros advogados que estão aqui, 41 advogados atuaram na defesa dos direitos de Luiz Guilherme junto ao Poder Judiciário. E aí eu coloco essa foto aí na entrada do fórum e coloco essa foto aí de Mozart Baldez e do Sama. Está aí o Fifi bem no começo do Sama. Então, muito obrigado, Mozart. Apesar das nossas diferenças de opinião sobre a política do AB, eu lhe admiro muito, sou seu amigo e divido da maioria dos meus amigos. É preciso entender isso. O amigo de verdade, ele não é amigo da opinião, ele é amigo da essência, ele admira a essência e respeita a opinião. E eu respeito muito e admiro muito esse combativo advogado Mozart Baldez. Respeito, admiro, e saiba ele que tem em mim um amigo de verdade. Que eu não sou amigo fácil não de ficar pegando na ova não, bajulando. Eu não sou amigo de bajular ninguém não. Eu sou amigo de estar do lado na hora da guerra. E sei que Mozart Baldez estaria ao meu lado, sobretudo ao lado de Dona Will e Guilherme, em qualquer guerra, a qualquer hora. Feliz Ano Novo para você, Mozart. Feliz Ano Novo para o Sama e para a Dona Ana Baldez. Um grande abraço, minha admiração e respeito. E aproveito nessa mesma toada colocar a foto daquele que foi o marco zero nisso aí, do desembargador Guerreiro, que deu a decisão que concedeu a Guilherme o home care extraordinário, que depois foi o credenciamento extraordinário do home care pela Cassi, que depois foi homologado mediante acordo com os advogados da Cassi, e a Cassi pela doutora Érica Carneiro, Emanuel, muito obrigado. Mas partiu dele. Em que pese ele ter dito para mim, quando eu e Dona Will agradecemos, e ter dito para mim, não fiz mais que obrigação, era o direito dele. Eu digo ao desembargador Guerreiro que muitos magistrados sabem qual é a sua obrigação, mas não cumprem. Muitos. Mas a grande maioria é como ele. Trabalha, cumpre e está todo dia exercendo o seu mistério profissional, que é um verdadeiro sacerdócio, dando a quem aquilo que lhe é, dando a quem aquilo que lhe é de direito. Então, muito obrigado, desembargador Guerreiro, muito obrigado pela decisão que salvou a vida do nosso filho, meu e de Dona Will, tá bom? Um grande 2018 para o desembargador Guerreiro e para os componentes dessa segunda Câmara.
Comigo de novo, o meu amigo Ítalo Leite, a gente continua repercutindo. A gente vai voltar a falar já desse assunto. Mas eu queria mostrar 4 imagens que impactaram muito o final do ano. São essas imagens do 6º andar do Fórum do Calhau, num dia de sexta-feira de manhã no Fórum. Eu publiquei, está aí, ó. Moisés está colocando. 6 imagens vazias do Fórum. 6, tudo vazio. Está aí, né? A gente vê, eu vou perguntar, que a gente não vê isso na área criminal. A área criminal é... Doutor Ítalo, na sua opinião, como advogado, hoje já experiente, de uma grande banca e um dos advogados mais... tão competente quanto a grande maioria, mas mais atuante, super ocupado hoje, professor da área, qual é a expectativa digamos assim, das varas criminais e das câmaras criminais para o ano que vem? O que a gente pode esperar? Com toda essa movimentação, essa violação, porque o próprio presidente do tribunal acabou de dar uma declaração que ele vai estar atento às concessões de alvarás. Os alvarás que ele fala são alvarás de soltura. Por que o senhor acha dessa declaração do presidente do Tribunal de Justiça, do novo presidente José Joaquim? Por que ele se reportou esse fato? Vai cortar o ponto, punir, tirar salário, botar falta em quem não vai trabalhar, juiz que não vai trabalhar, e também vai fiscalizar diretamente concessão de alvará de soltura. Segue a linha do magistrado, né? E isso como administrador, né? Se podemos colocar. Segue a linha do magistrado José Joaquim, né? Que eu vi. Por que o senhor diz desembargador. Isso? É um exemplo claro, mas primário, horário, né? Se a audiência era 8 horas da manhã, 8 horas ele estava lá. E com a sua beca. Sempre foi assim. E eu também sempre fui muito... Isso é muito bom. Eu sou daqueles que chega meia hora antes. E ele era muito... E alguns advogados achavam aquilo estranho, né? Porque ele já estava lá e cobrava e pedia, às vezes multava, porque era muito ocioso, né? Muito isso é verdade, preocupado. Bem então, isso não é propaganda política, não é? Isso é do estilo que é conhecido, de quem militava no foro criminal, que sabia de uma pessoa que foi procurador, né? E também da conduta na própria Câmara Criminal, né? Que às vezes era voto vencido, mas sempre deixou claro. E um desembargador que certamente, pela história que tem tudo para fazer uma gestão de sucesso. Né? Eu também acredito. E acredito muito na boa-fé, né? Conheço os filhos, né? De infância, inclusive. Sei quem é e imagino que fará uma boa gestão, até porque está muito bem acompanhado, desembargador Marcelo. Isso, né? É verdade. Desembargador Lorival. Lorival, vice-presidente. Que eu imagino, talvez o contato que eu tenha tido maior foi com o doutor Humberto Cerejo, que é irmão, que era na 6ª Vara Criminal, que se aposentou por uma questão de saúde. Conheci o doutor Humberto Cerejo em que era mais Cantanhede. É isso. Ele juiz velho. De Cantanhede. Isso. Juiz de Cantanhede. Muito humilde, muito humano, muito ligado à igreja, né? Todos dois. Muito. E eu imaginava, toda vez que me deparava com a figura de um caráter humanitário muito grande, quando tive a oportunidade de conhecer, e ele era juiz de família, e foi para uma Câmara Criminal. Qual a nossa surpresa? Né? Que a Câmara Criminal com o desembargador Paulo Velto, que era um advogado civil, e o desembargador Lorival, que era um juiz civil, foram para a criminal e deram aulas de direito penal. E era extraordinário. Então, eu imagino que o desembargador, não só a presidência, mas a vice-presidência e o corregedor com o doutor Marcelo, que eu não advogo nessa linha. Eu tenho muitas expectativas quanto ao desembargador Marcelo na corregedoria. Professor, né? Eu não conheço porque não sou militante na área civil. Eu não estou tocando aqui no vice-presidente, que tem um temperamento mais polido, mais político. Ele é um de letras, né? Isso, mas tanto o desembargador Zé Joaquim quanto o desembargador Marcelo vão para o enfrentamento. Isso. Vão para o esgotamento de todas as possibilidades na palavra. E isso é bom para aquele telefonema. Olha, não está funcionando a vara tal. Vai resolver. Não, vai resolver na hora. Vai resolver na hora. Tenho certeza absoluta que isso aí, não havendo uma aproximação, que o problema aqui hoje na era da informação, às vezes os canais, eles não são feitos direto, né? A conexão, o contato. A partir do momento que isso se encaixar, aí sim, a denúncia feita
corretamente, né? Não se bater na denúncia anônima, né? Da fulano de tal, isso aí é complicado. Espalhar na mídia antes de buscar o canal para tentar, vamos resolver, né? Para que também que é um medo que já lhe confidenciei, de nós esvaziarmos a sociedade civil, não digo nem OAB, né, nem vai ser candidato, não vai ser candidato, vai ser... Mas eu digo, esvaziar a sociedade civil, né, a nossa força, né, como formadores de opinião, em às vezes nos desunirmos, né, em busca, às vezes, de uma corrente de pensamento diferente, e às vezes acabar esvaziando os espaços públicos, né, onde a gente deveria ser mais forte. Mas, doutor Ítalo, tirando esse lado, Só para incrementar, né? É aquela mesma figura, Raimundo Fauro, né? Que sim, talvez aquela origem lembrado. Patriarcal, e era uma liderança, né? Era uma liderança, parece delírio da minha parte, mas eu sempre gosto claro, eu acho bonito o AB na Rússia, eu sabia como era na época de Raimundo Fauro. Porque o combatido tem uma história, e às vezes você reconhece o líder pela renúncia que ele faz à própria vida. Sim. Eu lembro do De Gaulle, né? O sim, francês. Sim. Um general condenado à morte. Ele foi condenado à morte e diz, eu morro pela minha pátria e vou fazer a resistência à França que tinha aderido ao nazismo. E por que ele era aclamado publicamente? Porque ele era capaz de renunciar, comprovadamente, às questões pessoais. E aí é que se reconhece um líder. Mas, infelizmente, o que se faz? Você consegue fazer com que as coisas mudem, em nome de pessoas de prestígio como o seu, né, buscam a mudar, e voltam por questões primaríssimas, né? Faz a indicação do velho patriarcalismo, ou seja, eu quero, eu posso, aí você indica que a pessoa praticamente vai sofrer um linchamento, porque se ela não faz parte... E hoje parte... com redes sociais... Exatamente. Se eu e não já está faço se discutindo no mundo inteiro essa questão, sobretudo na Europa, da influência, da má opinião dos fakes dentro das redes sociais. Né? Recentemente foi... Não tem nem chance de defesa. Então, o que acontece? Um grande jornalista... Eu não perdia um programa, jornal da Globo, e o dia de sábado, o painel, por conta dele, dos entrevistados, professores de direito da Mackenzie, da USP, todos dando verdadeira aula, e eu não concordo com a opinião do William, não concordo, mas é um baita jornalista, muito culto, muito instruído e preparado para o debate. É uma pena. E hoje em dia, carreiras, aquele livro que você me deu, né? Carreiras estão indo abaixo por conta do linchamento moral. E eu me preocupo isso. Então, o básico é começar mesmo beabá, de discutir internamente, usar todas as instâncias, não tentar atropelar, nem indicar. Também acho. Uma coisa muito... Você colocou um nome aí, meu amigo, que foi de Charles de Gaulle, e eu me lembrei de Winston Churchill, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, que ele era muito contestado no próprio país, mas foi o herói que recuperou não só a Inglaterra, mas ganhou a guerra. Restaurou a dignidade. Isso, com Roosevelt, Stalin, depois Truman no lugar de Roosevelt, né? E depois que ele perde a eleição, que ele chega ao teatro, ele é ovacionado, que ele vai assistir a peça que a mulher exigiu que ele fosse, mesmo depois de perder a eleição. Então, veja... contestado internamente, mas levou a Inglaterra à vitória na Segunda Guerra Mundial. Da humanidade inteira, né? Contra o nazismo, contra os integrantes do eixo, né? E falta isso, a liderança. Eu acho que falta cultura. Eu acho que falta, sobretudo, para muitos e muitos advogados, e eu vejo cada loucura por aí, eu vejo pessoas falando cada loucura. Falta cultura universal, falta cultura atual e, sobretudo, cultura jurídica. Aí você passa para o lado pessoal, você não tem argumento, sobre assunto algum, você não tem opinião, você tem a palavra. A sua opinião é a sua palavra, mas você não diz por que aquilo é daquele jeito ou tem que ser daquele jeito. O que é triste. E hoje a gente vê muito no AB. Eu tenho feito essa crítica ao presidente, mas a culpa é do eleitor. Nós. Você é uma das grandes... Olha, eu digo muito para o presidente, para muitos outros, você leva um conteúdo, uma bagagem muito grande ao Conselho. Você,
o próprio Charles e nós hoje somos praticamente que oponentes. A gente não se fala há 2 anos. Mas o Charles Dias é um cara de uma cultura muito grande. Poucas pessoas têm a cultura universal e o verbo que o Charles tem, a forma como ele usa o verbo. Né? Ele tem um discurso muito bom. Isso. Ele se prepara e ele é culto. E eu admiro muito isso nele. É um dos caras que tem um grande discurso. Ele num debate é difícil vencer. Você é outro. Você é outro. E isso é muito bom. Isso é salutar. Mas hoje a gente conta nos dedos. Na época do primeiro mandato de Raimundo Marques, foca nós dois, e me interrompe. Era uma coisa de louco. Eu me sentia ninguém lá dentro. Era Doroteu Soares Ribeiro, era José Maria Cabral Marques, era Malba Batista Maluf, era, como é o nome dele, Raimundo Marques, Caldas Góes, Enéas Prazão, Carlos Nina, pelo amor de Deus, era gente... Passou rápido esse bloco agora. Eu fico feliz. E agora é bom essa autocrítica, né, de que esse momento de reflexão, né, de Natal, Ano Novo, que a gente diminui um pouco o frenesi do fórum, que a gente comece a fazer essa... Eu, pessoalmente, tento buscar nas pessoas que estão próximas a discutir mais, né? Não dizer que você vai para um congresso, você vai para um... Não, vamos discutir com os colegas que estejam próximos, em sala de aula de quem dê aula, né? E nos próprios julgamentos, né? Quem é advogado de júri, quem tem tribuna, eu sempre que posso uso tribuna e discuto isso e outras coisas, né? Em momentos oportunos, né? Para tentar formar uma opinião e mudar de alguma maneira ou de outra, às vezes a visão que um magistrado, que um promotor tem da advocacia ou de parte da advocacia, né? 30 segundos para a mensagem de final de ano aí. Eu só desejo a todos um feliz ano novo, que tudo se resuma à paz e tranquilidade e que os problemas sejam esquecidos, ou pelo menos sejam um pretexto para grandes realizações. Bem, eu aproveito e digo a mesma coisa, desejo a todos um feliz ano novo. Agradeço a Deus por esse ano que passou, sobretudo pela saúde do meu filho, Luiz Guilherme, a dona Will, minha companheira que está aqui, aos meus colegas de estúdio, Moisés e Mábio, e encerro esse programa com as imagens do meu time, do meu escritório. Riode Barbosa Ayub, Pablo Maia, Will Ferreira e Geomilson Alves Lima. Está aí as imagens. Muito obrigado aos outros 4 colegas, a Jane, ao Alexandre Gabriel, nosso estagiário, ao Rafael Mendes, nosso estagiário, pela oportunidade que me deram de com eles conviver em 2017, mais uma vez aqui no estúdio, com esses 2 grandes amigos e outros, Moisés Lopes Nascimento e Mábio Júnior. Um feliz 2018. Um beijo, dona Daniela, doutora Daniela, e na família inteira. Beijão, até 2018.